que um aliado de Jair Bolsonaro monitora uma vez por semana o estado de espírito do ex-ministro Anderson Torres, preso desde janeiro por suspeita de participação na orquestração dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. O objetivo é manter Bolsonaro informado se Anderson Torres segue firme na decisão de não fazer uma delação premiada. Os contatos são feitos por meio da esposa de Torres, Flávia Sampaio Torres. Guilherme Amado, uma delação de Anderson Torres é o grande receio, né? Principalmente do ex-presidente Jair Bolsonaro. Muita coisa viria aí, né? Muita coisa seria colocada na mesa. É o grande medo, Roberta, porque se você pegar a estrutura do que foi o 8 de janeiro, né, da concepção do 8 de janeiro, até agora, pelo que se sabe, essa estrutura bate no Anderson Torres. Então, tudo que foi feito, que foi apurado até agora, descoberto até agora, chega numa estrutura que aqui no alto está o Anderson Torres. Agora, se o Anderson Torres vira e diz, não, tinha uma pessoa acima de mim, eu conversei sobre isso acima de mim, e mais do que o 8 de janeiro em si, porque é o que a investigação vem mostrando, que o 8 de janeiro foi o ápice, mas que isso começou muito antes, ainda em novembro, os primeiros dias de novembro, nos dias subsequentes à derrota do Bolsonaro. E envolvia a minuta do golpe, envolvia uma série de tentativas de planejamento ao longo de novembro e dezembro para que o Bolsonaro não deixasse o poder e o Lula não tomasse posse. Se em algum momento o Anderson Torres diz, não, o presidente Jair Bolsonaro sabia, ele que me orientou, ele que me perguntou, a minuta foi discutida com ele. São informações que o Anderson Torres complicaria muito o Bolsonaro, e em virtude disso há um temor no entorno do ex-presidente de que, movido por desespero, movido enfim, por um estado emocional muito precário, o Anderson Torres seja levado, decida fazer isso. E é exatamente esse o estado de espírito do ex-ministro da Justiça na cadeia. A gente tem relatos de pessoas que se reuniram com ele, de que o Anderson Torres está deprimido desde que foi preso. Já saíram, inclusive, reportagens na imprensa dizendo que ele tem chorado todos os dias, ele se considera injustiçado, se considera abandonado pelo Bolsonaro, e isso é um perigo muito grande. Vamos lembrar dos anos de Lava Jato, né? Quantos não decidiram fazer delação quando acharam, entenderam que estavam abandonados por seus antigos comparsas. Gui, E esse... Diga. o UOL trouxe, inclusive, hoje uma matéria falando que o Anderson Torres perdeu 12 quilos na prisão, tinha começado um curso de eletricista no mês passado, parou porque está muito deprimido, então só em adição a isso que você está dizendo, o estado de espírito do Anderson Torres preocupa os familiares, isso em adição ao que você está dizendo. Só para trazer uma informação em relação a isso, inclusive outra curiosidade, a comida que o Anderson Torres come na prisão, que é uma reclamação constante dos presos, é um contrato que o próprio Anderson Torres assinou enquanto secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, só em adição ao que você está dizendo. Pode continuar, Gui. Sim. Não, essa informação dos 12 quilos e a informação do choro também, né, de que ele chora constantemente, essas informações estão numa manifestação da defesa do Anderson Torres ao ministro Alexandre de Moraes, né, pedindo a soltura. E agora, houve uma mudança na defesa do Anderson Torres. Ele tinha como advogado o Rodrigo Rocha, que havia sido advogado do Flávio Bolsonaro. Essa mudança de advogados é uma coisa que até agora não está muito clara. Existe quem diga que a mudança foi para afastar o Anderson da família Bolsonaro, né? Então, assim, não ter o mesmo advogado do Flávio Bolsonaro para deixar, para passar a mensagem de que há um distanciamento ali, não há nenhum tipo de proteção, nenhum tipo de ascendência do Bolsonaro sobre o seu ex-ministro. Mas há quem diga também
que foi fruto desse sentimento do Anderson de que ele está abandonado. Então, ele teria decidido ter a sua própria defesa, sem nenhum tipo de ligação com o Flávio Bolsonaro, para ter autonomia nas decisões, e aí mora o perigo de uma eventual delação premiada. Guilherme, na verdade, esse é um bom negociador, e eu não tenho dúvida que o Anderson Torres é um bom estrategista. O cara era da Polícia Federal, o cara faz cursos, né, de negociação, de estratégia, de tudo. Você tem que fazer esses cursos, você aprende a negociar essas coisas. Ele tem muito mais barganha quando ele gera incerteza na família Bolsonaro. Se ele tem coisas contra a família Bolsonaro, ele tem muito mais barganha quando ele deixa a turma assim, cara, o que será que ele está conversando? O que será que ele está decidindo? O que será que ele vai fazer? Será que esse boato de que ele está deprimido é verdade ou não? Será que esse boato que ele vai fazer delação, se é o mesmo advogado da família, ele não tem força na troca, ele não tem força na barganha, ele não consegue ameaçar. Com o mesmo advogado, ele não consegue ameaçar. Quando ele troca o advogado, ele não precisa nem fazer a delação, porque ele tem um instrumento de barganha. Ele gera a dúvida, ele gera o medo. E aí, gerando o medo, gerando a incerteza, aí ele tem a barganha e aí ele não precisa nem delatar, porque ele consegue o que ele precisa. Então, essa troca dá para ele força na negociação, Gui. Exatamente. E tem um elemento nisso que levantou mais suspeitas ainda sobre se o Anderson Torres eventualmente teria aceitado fazer uma delação premiada. Ontem, a PGR defendeu que o ex-ministro deixe a prisão. Defendeu ao Alexandre de Moraes que ele cumpra medidas cautelares, como, por exemplo, o uso de tornozeleira e a proibição de deixar Brasília, mas pediu que ele deixe a prisão. Também pede que o Alexandre de Moraes mantenha o afastamento dele da Polícia Federal, do cargo de delegado, vamos lembrar que ele é delegado da Polícia Federal, e isso fez no bolsonarismo, sendo mais específico, no entorno do Bolsonaro, acender ainda mais esse alerta. Toda semana, esse interlocutor, cujo nome não estou autorizado por ele a falar, ele monitora a esposa do Anderson Torres, a Flávia Torres, para saber como é que ele está, para mostrar que existe uma preocupação do ex-presidente com o seu ex-ministro e não deixá-los com essa sensação de abandono, o que não tem dado certo, segundo pessoas que têm conversado com Anderson Torres têm relatado. Pois é, a ver e ficar de olho, nas condições, até quanto tempo Anderson Torres vai suportar toda essa pressão que vem de fora e a própria pressão interna ali naquele ambiente completamente desfavorável que ele está vivendo.